A Carla falou que ela tá tentando entrar. Tá. Muito bem, pessoal. Então, ó, nossa aula de hoje, né, é sobre a primeira flexão do substantivo, que é a flexão de gênero. Quando eu falo em gênero do substantivo, eu sempre vou me referir a masculino e feminino, certo? Muito bem. Então, olha só. Existem substantivos na língua portuguesa em que eu tenho uma forma para o masculino e uma outra para o feminino. E como que a gente diferencia? De várias maneiras. Ou pelo uso do o e a no final, por exemplo, médico e médica, né? Ou pelo uso do ão e ã, órfão e órfã. Por quê? Porque eles têm duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. E existem também aqueles substantivos em que um é completamente diferente do outro, por exemplo, boi e vaca, né? Mas eu tenho masculino e tenho feminino, certo? Então, esses substantivos em que eu tenho uma forma para o masculino e outra forma para o feminino, eu digo que eles são chamados de substantivos biformes. O que é um substantivo biforme? Bi, lembra o quê? Dois. Então, biforme, duas formas. Uma forma para o masculino e uma outra para o feminino. Exemplo: gato, gata, menino, menina, homem, mulher e assim por diante. Mas, em contrapartida, vão existir outros substantivos em que eu tenho uma única forma só para designar tanto masculino quanto feminino. E é aí que as coisas, né, a gente vai ter que dar uma paradinha para esclarecer essas coisas. Esses substantivos em que tem uma única forma só, tanto para o masculino quanto para o feminino, são chamados de substantivos uniformes. Ó, única forma. Ou masculino ou feminino é a mesma forma. Esses substantivos uniformes, eles se dividem em três categorias. A primeira delas são os substantivos comum de dois gêneros. Como assim, professora? Um substantivo comum de dois gêneros é aquele em que eu vou determinar se ele é masculino ou feminino pelo uso do artigo o, a ou o artigo uma antes dele. Por exemplo, o estudante, a estudante. Se eu tivesse apenas falado para vocês assim, estudante, vocês saberiam se é masculino ou feminino? Não. Aí, o que eu fiz? Eu utilizei o artigo para mostrar para vocês qual é o gênero do estudante. O estudante, então, é o gênero masculino. A estudante, a é o gênero feminino. Então, esses substantivos em que eu vou determinar o gênero pelo uso do artigo o, a, uma, antes dele, são chamados de substantivos comum de dois gêneros. Depois dele, existem os substantivos epicênios. Os substantivos epicênios são aqueles que admitem apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, só que eles só vão se referir a animais, certo? Só para animais. Epiceno só para animais. Existem substantivos que eu tenho referente a animais, que eu tenho uma forma para o masculino e outra para o feminino. Lembra que eu falei pato, pata, gato, gata? Mas não existia aqueles substantivos referente a animais que existe uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, jacaré. Não existe a palavra jacaroa, não existe o feminino de jacaré. Então, jacaré é um substantivo epiceno, porque ele admite uma forma só. De que maneira que eu digo e que eu determino o gênero desse substantivo epiceno? Colocando a palavra macho ou fêmea do lado dele. Então, jacaré macho,
para designar o sexo masculino. Jacaré fêmea para designar o sexo feminino, tá? Então, epiceno para animais. E vão existir, por último, aqueles substantivos em que admite uma única forma, mas só referem-se a pessoas. Esses substantivos que admitem uma única forma e referem-se apenas a pessoas são chamados de substantivos sobrecomum, tá? Exemplos de substantivos sobrecomuns: vítima, pessoa, testemunha, indivíduo, ok? Então é isso, pessoal, tá? Substantivo uniforme, uma única forma. Aí eu tenho substantivo comum de dois gêneros, epiceno, sobrecomum. E os substantivos biformes, que são aqueles que admitem duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino, ok? Muito bem, então esse é o nosso conteúdo de hoje. Flexão de gêneros do substantivo, ok?